o que os discípulos pensavam acerca dele e fez essa pergunta. E Pedro disse: Tu és o Cristo. Aleluia. E na sequência, no versículo 30, Jesus diz: Admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Meus irmãos, eu quero estar pregando hoje acerca da pessoa de Deus, em cima da palavra. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? Em outro texto, Jesus vai dizer: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que revelou aquilo a ele, porque Jesus era o Cristo, o Salvador que viria no mundo. Meus irmãos, para entendermos quem é Deus, nós temos que navegar na Bíblia Sagrada e voltar lá para o livro de Gênesis e ir até o Novo Testamento. Deus começa a se revelar desde os princípios dos tempos e deixou registrado para que nós viéssemos ter conhecimento de quem é Deus e o que Ele fez. No livro de Gênesis vai registrar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo então, Deus é o Criador, é aquele que se esconde atrás das cortinas da existência, mas ao mesmo tempo grita através dos fenômenos que criou. Toda a existência grita e fala que Deus existe. Estava falando hoje com o jovem e disse: Deus está em tudo, em tudo. Uma folha da árvore caiu, eu disse: está vendo essa folha? Só caiu porque a Bíblia diz que só cai segundo a permissão de Deus. Toda a vegetação sobrevive porque Deus assim permite que viva. Se nós formos olhar para debaixo da terra, lençóis freáticos estão aí, cheios de águas que nos nutre, que não nos deixa desnutrido, água que nos deixa vivo. Deus está em tudo, e principalmente no ser humano. Quando olhamos um para o outro, nós vemos Deus. Eu disse para o jovem: nós não temos bateria para carregar. O mecanismo do ser humano é incrível, é um fenômeno. Por isso que o fenômeno grita. Deus nós não vemos, como eu disse, que está escondido atrás das cortinas da existência, mas Ele grita através dos fenômenos que Ele criou. Nós somos um desses. Deus nos fez tricotômicos, alma, corpo e espírito. Andamos sem carregador, pulmão e língua, o sangue corre na veia, o cérebro comanda para que todos os órgãos se mexam. Tudo isso porque Deus é o dono da nossa vida. Ele nos criou assim, para sermos assim. Aleluia. E Deus sempre quis se revelar ao ser humano. No início, a Bíblia diz que Ele ia constituir nações de uma forma espetacular, uma forma em que essa nação viesse ter comunhão com Ele. Criou o primeiro casal, depois de ter criado todas as coisas, os animais e tudo que você conhece, criou o homem, criou a mulher. Dali Ele tinha um projeto, e o projeto dele era reger o ser humano. O ser humano tinha comunhão. De tarde, Deus passeava no meio do jardim e falava com o ser humano. Deus deu ordem para o ser humano, o Adão, para cultivar a terra, para dar nome nos animais. E Deus iria continuar dando as diretrizes conforme iriam se multiplicar. E Deus começou então a querer desta forma se revelar aos seres humanos. Mas, meus irmãos, aconteceu algo que atrapalhou esse projeto. É esse algo que Deus queria
foi interrompido, atrapalhado através da desobediência, do pecado do ser humano. Isso foi interrompido. Aquilo que Deus tinha para o ser humano, toda uma revelação, uma comunhão com Ele, se extinguiu por conta do pecado. O homem saiu da presença de Deus, foi expulso do Éden, e aí os olhos dele se fecharam. A última vez que viram as coisas espirituais foi quando eles saíram do Éden, que viram lá os anjos com a espada, os anjos guardando a entrada de uma espada de fogo, que também impedia que eles retornassem para o jardim, e dali os olhos do ser humano se fechou, e não puderam mais ver nem os anjos, e não puderam mais ver Deus, como viam lá no Éden. Então Deus começa um trabalhar, um desenvolvimento, como foi falado hoje na escola bíblica, que foi progressivamente Ele foi nos dando conhecimento de quem Ele era. Aleluia! E Deus começou então a procurar uma família, para que dessa família Ele viesse fazer uma nação, viesse novamente os moldes anteriores que Ele tinha projetado para o ser humano. Então Ele começa a procurar na terra essas pessoas, mas o gênero humano se afastava cada vez mais de Deus. Mas Deus, que não perde uma batalha, não perde uma guerra, continuou a prosseguir no seu projeto. Começa então ali, através da vida de Enoque, através da vida de Enos, Enos, que foi o filho de Adão. Depois vem Enoque, depois de Enoque vem Matusalém, e Deus já escolhe daí, a partir de Enos, porque o filho de Adão que era aprovado por ele foi morto, mas o Adão fez um outro filho e deu o nome de Enos. Então Deus escolhe daí a linhagem dessa família que Ele queria resgatar. E aí vem Enos, vem Enoque, vem Matusalém, vem Noé. Deus então instrui a Noé, observa que o povo não queria conhecer Deus, não queria obedecer Deus. Deus então arquiteta um projeto de inundar toda a terra. Ele se arrepende de ter feito o ser humano. Deus, na sua indignação, na sua ira, Ele se arrepende por um momento de ter criado o ser humano, porque o ser humano virou um bicho, o ser humano virou um animal, e os primeiros moldes de Deus não foram estes. Deus olhava para a raça humana e com certeza não foi para isso que eu os criei. Eu os criei para eu me revelar diante deles. Eu os criei para que eu viesse conduzir eles, mas eles agora se tornaram animais. Então Deus, por conta da profecia que Ele executou, quando decretou o juízo para a vida de Adão e Eva, Ele decreta o juízo para a serpente e profetiza ali, dizendo que da descendência dessa mulher nasceria um que iria desfazer as obras do diabo, que seria Jesus. Então Deus começa a escolher as famílias, escolhe Noé. Noé prega 100 anos para o povo, para de alguma forma o povo venha se arrepender, mas ninguém se arrependeu. É triste isso, Deus olhando para a nação, para o povo, e somente a família de Noé se salvou. Pois bem, Deus, Ele, como foi falado hoje, eu quero falar muito sobre o assunto da escola bíblica hoje, que eu estou inspirado nesse assunto. Deus faz das coisas improváveis as coisas grandes. Como que Deus iria multiplicar a terra através de uma família somente? Mas Deus foi tão bondoso que Ele, além de salvar essa família para depois multiplicar na terra, Ele também salvou os animais. Pegou cada animal, casal de cada espécie, e salvou, para que viesse também ali povoar. Porque Ele sabia que depois que as águas baixassem, as vegetações iriam
novamente crescer. Então ele salva os animais e aves e toda espécie que você imagina, aqueles que se arrastejam, enfim. Deus então escolhe essa família, muito bem. Glória a Deus, aleluia. Descem da arca e vão povoar a terra. Mas o mal é espírito, o mal não é carne, não morre. O mal encontrou brecha na vida de um dos filhos de Noé, chamado Cã. Este Cã foi amaldiçoado pelo próprio pai e expulso de sua casa, e foi deixar a sua semente no mundo. E Deus escolhe o filho primogênito de Noé, Sem.